Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Exercícios e Diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino você, né? Eu te ajudo a ter um ótimo controle do diabetes, incluindo aí o exercício como parte do tratamento. Eu sei bem aí quais são os seus desafios, afinal, eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos e só sobre exercício físico e diabetes eu já estudo aí há pelo menos 20 anos. Então, na live Exercício e Diabetes de hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito do que é melhor, né? Que isso aí é uma pergunta que eu recebo toda hora, o pessoal sempre perguntando, professor, qual que é o melhor exercício para quem tem diabetes? É melhor correr, é melhor andar, é melhor fazer musculação, é melhor fazer tudo junto? Então, a live de hoje é para isso. Então, vamos lá, pessoal. A gente sabe que o exercício físico ele é um dos pilares aí no tratamento de diabetes. Muitas vezes, quem tem diabetes vai no médico, o próprio médico já orienta, fala, vai fazer exercício. Exercício é bom para você, vai caminhar, vai fazer algum movimento. Você passa no nutricionista, ela fala a mesma coisa. O pessoal da enfermagem fala a mesma coisa. Só que a grande dúvida é assim, eu vou fazer o que para ajudar a controlar o diabetes? Então vamos entender aí, primeiro, algumas situações relacionadas ao exercício, né, ao exercício com relação ao diabetes. Dentro dos pilares no tratamento do diabetes, o exercício físico, ele é o único que naturalmente é hipoglicemiante. Então, o que acontece? Quando a gente faz o tratamento do diabetes, você tem aí a, a questão relacionada ao tratamento medicamentoso. A gente começa pelo tratamento medicamentoso. Antidiabético oral, insulinas, ou depois a alimentação faz parte do negócio, por último aí entra o exercício. Só que o medicamento, ele sempre vem para evitar que você fique hiperglicêmico. Né? Então, quer dizer, a ideia é não deixar que sua glicemia aumente. Na alimentação é a mesma coisa, a gente faz contagem de carboidrato, presta atenção naqueles alimentos que têm uma quantidade maior de carboidrato, que a gente sabe que vai converter mais rápido ou menos rápido, aí vai ser convertido em glicose para o nosso sistema, mas é algo que faz parte aí do tratamento, e a ideia também é não ficar hiperglicêmico. Agora, com relação ao exercício, qual que é o desafio do exercício? O exercício, ele tira a glicose do sangue. Independente se está com bastante glicose no sangue ou com pouca, ele vai tirar. Então, o exercício ele é naturalmente dos pilares do tratamento de diabetes, é o que é naturalmente hipoglicemiante. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu espero, né, trazer informação aí para você com relação a te posicionar, né, em relação ao que você fazer, com relação a qual exercício fazer. Né, que eu acho que essa é uma dúvida aí bastante frequente de quem tem diabetes. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: como é que é feita a captação de glicose no nosso sangue? Quando a gente está em repouso, obrigatoriamente a gente precisa da insulina. Então, se você tem pré-diabetes, quer dizer que seu corpo está tendo que produzir mais insulina do que deveria. E mesmo assim já está perdendo para manter o bom controle aí da glicemia ao longo do período. Se é tipo 2, toma antidiabético oral para, de alguma maneira, ajudar ou diminuir a quantidade de glicose que o fígado está produzindo, jogando no sangue, ou tentando fazer o pâncreas produzir um pouquinho mais de insulina, diminuindo a resistência periférica à ação da insulina, ou então o antidiabético oral que vai fazer o efeito quando você come, né? Que ele é glicose dependente, então de acordo com a velocidade que chega ali a glicose através da membrana intestinal, ele vai aumentar a quantidade de insulina, vai estimular o aumento da produção de insulina pelo pâncreas e assim por diante. Só que quando a gente faz para captar essa glicose, o que é preciso? A insulina ela tem que sinalizar lá o tecido. Senão, não tem como. Tem que sinalizar o receptor de insulina, principalmente no tecido muscular, para que essa glicose seja captada do sangue. Para ela ser captada do sangue, ela não vai atravessar a membrana sozinha. Precisa de uma proteína específica que é chamada de GLUT4. Inclusive, o exercício, quando a gente faz o exercício, a gente aumenta a síntese dessa proteína. Né? O corpo produz mais GLUT4, que é para poder transportar mais glicose para dentro do músculo. Então, conforme você vai se condicionando, mais GLUT4 você vai tendo. Quanto menos condicionado fisicamente, menos transportador de glicose você vai tendo. Isso é natural aí no nosso organismo. Então, para tirar essa glicose do sangue, precisa sinalizar lá o receptor de insulina, vai ter uma série de reações químicas aí, que não é o caso aqui da gente vai explicando agora, mas o que a gente precisa entender? Essa proteína que eu acabei de falar, GLUT4, ele vai atravessar a membrana e vai tirar a glicose lá do sangue. É por isso que a gente consegue, em repouso, tirar a glicose do sangue e manter dentro dos tecidos, vai fazer aí a função dela. Agora,
Por que eu falei que o exercício ele é naturalmente hipoglicemiante? Porque na hora que você vai fazer o exercício, independente de ter insulina circulando no sangue, em grande quantidade, pequena quantidade, isso pouco vai influenciar. Porque o corpo ele trabalha buscando equilíbrio e ele vai, conforme a gente faz o exercício físico, seja caminhar, correr, pedalar, nadar, fazer crossfit, não importa o que você vai fazer, né? Ginástica funcional, não interessa. Você movimentou a musculatura, gasta a reserva de glicose que tem no músculo e o músculo capta aquela glicose no sangue, independente de ter insulina ou não. Então é assim que funciona o sistema. E uma coisa que é importante a gente entender em relação ao exercício é que, mesmo você fazendo um exercício com mais alta intensidade, quer dizer, aquele exercício mais difícil da gente fazer, você se sente mais cansado, respira mais forte, o coração bate mais rápido, transpira bastante. Esse tipo de exercício, ele faz com que você use mais glicose como fonte de energia. Mas, se você fizer um exercício mais leve, porque eu estou pouco condicionado fisicamente, eu mal consigo ficar andando, não tem problema, vai caminhar. Mesmo que você vá caminhar, o corpo ele consegue gerar energia para o músculo, degradando muitas vezes a molécula de gordura. Mas para usar a gordura, precisa usar uma parte da molécula de glicose. Ou seja, durante o exercício, sendo exercício com alta intensidade ou baixa intensidade, exercício de leve a moderada intensidade, você sempre vai usar a glicose como fonte de energia, seja para ajudar a metabolizar a gordura ou mesmo quando metaboliza menos gordura e mais glicose, que a gente está fazendo exercício aí com alta intensidade. Então, isso é importante a gente entender, por isso que naturalmente o exercício ele tende a ser hipoglicemiante. Quando que normalmente vai aumentar a glicemia a gente fazendo exercício? Quando você faz exercício com muito alta intensidade, o esforço que a gente faz, o gasto energético é super alto, vai usar bastante glicose ali, só que, junto com isso, tem a liberação de um monte de hormônio que normalmente tende a aumentar a quantidade de glicose no sangue. Então, esses hormônios vão fazer com que o fígado fique mandando mais glicose para o sangue. E a tendência natural é fazer com que a glicemia aumente. Então, muitas vezes, se você fizer exercício com uma intensidade bastante alta, pode ser até que sua glicemia aumente. O que a gente espera que aconteça quando o exercício ele tá, você faz o exercício. Você começou lá o exercício com uma glicemia, e quando você termina o exercício, você vai medir a glicemia, essa glicemia está menor. Independendo do tipo de exercício. Se eu faço um exercício, se eu vou andar, a tendência natural é a glicemia diminuir. Se eu vou correr, a glicemia também vai diminuir. Se eu for fazer musculação, ela também vai diminuir. Se eu for fazer qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de atividade física, isso vai acontecer. O que vai mudar? Vai depender da intensidade com que a gente treina. Então, se você faz o exercício onde você gasta muito mais energia, se esforça muito mais, consequentemente vai precisar de mais energia. Para isso, vai ter que gastar mais glicose. Então, a tendência natural é, quanto mais gastar no músculo fazendo exercício, mais tira do sangue. É isso que a gente entende e sabe que vai acontecer. Só que se você fizer um exercício muito além do que você suporta, você vai ter que, claro, fazer de maneira intervalada, porque não vai aguentar ficar fazendo um tempão o mesmo esforço, um esforço muito forte para você, e ao mesmo tempo vai ter o quê? Uma diminuição, nem sempre tem diminuição por conta desses hormônios que eu acabei de falar, e pode ser que haja um aumento na concentração de glicose do sangue. Mas de uma maneira geral, o que a gente espera que aconteça? Comece a fazer exercício, mede a glicemia, mede no final, independente do tipo que você fez aí de exercício, vai diminuir a sua glicemia. Então, isso aí já é algo que a gente já sabe que realmente vai acontecer com a gente que tem diabetes, aí está indo lá fazer o exercício físico. E essa glicemia que eu estou mostrando aí para você é de alguém que tem diabetes mellitus tipo 1, de um aluno meu. Só que, quando a gente pega também pessoas, isso aí independente do tipo de diabetes, isso vai acontecer. Então, por exemplo, nesse estudo aqui que eles pegaram pessoas com diabetes tipo 2 e mostraram lá, fazendo exercício, aqui é a glicemia das pessoas em repouso. Então, em repouso, quem faz exercício geralmente tende a ter aí uma glicemia mais baixa do que quem não faz exercício, né? A pessoa que era grupo controle lá no estudo. E além disso, o que a gente vê? Depois do exercício, as 24 horas depois do exercício, as pessoas que fizeram exercício ficam muito menos tempo fazendo hiperglicemia
quer dizer, com a glicemia acima de 180, do que o grupo que não faz exercício físico. Então, isso aqui foi exercício moderado que foi feito. Nesse estudo foi feito com bicicleta. Então, assim, você fazendo o exercício, você tem o benefício do momento que faz o exercício, diminuir a glicemia, e depois do exercício você vai ter uma situação relacionada a ter menos chance de fazer hiperglicemia. Isso porque o exercício ele faz com que aqueles receptores de insulina, que eu mostrei para você no primeiro slide, eles ficam mais sensíveis. Quer dizer, com menos insulina fica mais fácil sinalizar e o corpo tirar lá a glicose que está no sangue. Então a probabilidade de ficar hiperglicêmico ela diminui bastante. Só que existe uma outra situação que a gente tem que levar em consideração aí, que é a questão relacionada aos diferentes tipos de exercício. Então, o que a gente precisa lembrar? Existe na educação física, né, em treinamento esportivo, a gente sempre usa uma terminologia que é a caracterização do exercício físico. E a caracterização? Como aquele exercício é feito? Né? Ele é um exercício que geralmente você começa a se mexer e não para mais até o final do exercício. Ou ele é um exercício onde você corre agora, para, daqui a pouco, sobe, salta, para, corre de novo, para. Como é que é essa situação? Ou, por exemplo, corre um pouco, para, anda um pouco, daqui a pouco está correndo de novo. Como é que são essas situações? Ou no exercício de força, por exemplo, que você faz força, descansa um período ali, faz força de novo, descansa um pouquinho de novo, faz força e descansa. Então, ou é um circuito que você está fazendo, faz força, parou, já vai para o outro aparelho, ele faz de novo e fica seguido. Então, isso é uma caracterização do exercício. Isso é importante que a gente, com diabetes, entenda. Por quê? É uma coisa bastante técnica, mas é interessante para você entender mais ou menos o que pode acontecer com a sua glicemia. Então vamos fazer o seguinte, aqui nesse slide, se você olhar, a coluna da esquerda está escrito lá em cima, aeróbico, né? Quer dizer, exercício aeróbio. O aeróbio é o andar, o correr, pedalar, patinar, você pular corda, por exemplo, né? Tudo isso é exercício que geralmente é aeróbio. Ele tem qual característica? De ser um exercício que ele é cíclico. Cíclico é que você começa a fazer e ele fica se repetindo o tempo todo até você parar de fazer. Então, esse tipo de exercício, ele vai remover mais rápido a glicose do nosso sangue do que comparado com outros tipos de exercício. Quanto ele vai remover de glicose do sangue? Aí vem o que eu falei há pouco. Você vai ter uma situação onde, se eu andei, o andar foi difícil para você? Não, foi facinho, foi tranquilo. Então quer dizer que não gastou tanta energia, vai tirar menos açúcar do sangue. Aí eu andei rápido, fiquei cansado de andar, então foi uma atividade mais vigorosa, gastou mais energia do músculo, o músculo tirou mais glicose do sangue. Então é assim que a gente normalmente faz esse cálculo de quanto a gente consegue tirar de glicose do sangue, de acordo com o grau de dificuldade que foi o exercício para você. Se for levinho, moderado, foi mais ou menos fácil, vai diminuir a glicemia? Vai tirar pouco. Se você fizer um exercício mais difícil, vai tirar mais glicose do sangue. Aí vem o outro grupo de exercícios, né? Que são os exercícios que são chamados de mistos. Mistos porque usam metabolismo aeróbio, metabolismo anaeróbio, que é você usar a glicose sem a presença de oxigênio no sistema, para gerar energia para o nosso corpo. E normalmente isso está muito ligado a esportes que são chamados de esportes coletivos. Então, por exemplo, vai jogar futebol, basquete, vôlei, handball. Normalmente, qual a situação que a gente tem com essa característica? Você pega, vai de repente, você está, claro, depende, no futebol acontece muito, né, a posição que você está jogando, mas, por exemplo, o basquete, todo mundo sobe para atacar, volta para defender, sobe para atacar, volta para defender. E aquele ritmo o tempo inteiro. Uma hora corre mais rápido, corre mais devagar, bloqueia, pula, salta. Então, essa situação, ela normalmente vai depender do momento de esforço. Em alguns momentos você vai fazer muito mais esforço, e lembra que quanto mais esforço a gente faz, mais hormônios que fazem chegar mais glicose no sangue também vão ser liberados pelo nosso organismo. Isso é fisiológico, a gente não tem como controlar isso diretamente. A gente controla indiretamente de acordo com a intensidade que você está fazendo exercício. Quanto você está sentindo e quanto você queria que a sua glicemia baixasse. Isso é importante. E é assim que a gente controla. Quanto mais difícil ficar, mais vai tender a aumentar a glicemia ou mesmo vai, no mínimo, liberar esse monte de hormônio aí que é contrarregulador na circulação sanguínea. E quando você faz o exercício que ele é mais moderado, certamente vai tirar a glicose do sangue. Mas existe a caracterização da atividade.
Pô, tô jogando lá, de repente tô saltando bastante, daqui a pouco eu saltei menos, tô correndo mais rápido, tô correndo mais devagar, então tudo isso vai fazer com que a glicemia de uma hora saia mais rápido do sangue, uma hora saia menos rápido. Então isso pode, dependendo da situação, em alguns momentos diminuir a glicemia, ou mesmo vai diminuir menos rápido a glicemia do que acontece com o exercício que é contínuo, né, aquele exercício de característica aeróbia, que é cíclico, ou muitas vezes pode até aumentar um pouquinho, dependendo do grau de esforço que você fez. Na última coluna, a gente tem os exercícios que são chamados de anaeróbicos. Quer dizer, esse exercício que é anaeróbico, ele normalmente tem a tendência do quê? De ser feito em altíssima intensidade. É um exercício onde você vai dar o seu esforço máximo, cada movimento que você vai fazer, aqueles exemplificarem colocando luta, ou então levantamento de peso olímpico, que é uma situação onde o indivíduo faz uma única repetição. Às vezes as pessoas confundem e falam, a musculação, ela aumenta a glicemia de quem tem diabetes. Isso não é verdade. A musculação, ela não aumenta a glicemia. O que vai fazer a glicemia aumentar é a carga com que você trabalha, o intervalo que você dá entre um exercício e outro, o quão pesado está aquele treino para você ou não, mas de primeiro momento, a musculação ela vai sim diminuir a glicemia. Depois eu vou mostrar para vocês que ela não diminui tão rápido quanto a gente vê no trabalho aeróbio ou no trabalho misto, mas ela também diminui a glicemia, inclusive se você durante lá o exercício estiver com um pico de ação da insulina ou muito antidiabético oral fazendo efeito, a probabilidade de você fazer um episódio de hipoglicemia também aumenta bastante. Então, uma situação que a gente tem que ficar atento. Mas nessas atividades onde a intensidade é muito alta, por exemplo, voltado para lutas, por exemplo, quando vai fazer o movimento, seja uma luta contundente, por exemplo, vai dar um chute, um soco, vai chutar ou socar com a maior força, com a maior velocidade possível. Quer dizer, o gasto energético é super alto. Isso, lembra que eu falei que quanto mais esforço você fizer, mais vai liberar hormônios que fazem chegar a glicose no sangue. Então isso pode sim fazer com que a glicemia aumente, mas é um aumento temporário. Ele vai aumentar um pouco, mas vai sensibilizar o receptor de insulina. Então, depois que você parar, esses hormônios saem de circulação, o receptor de insulina fica sensibilizado e você consegue aí fazer sua glicemia voltar de novo ao padrão de normalidade, aí não tem problema. Volta lá para o alvo de novo. Mas a gente tem que entender que todas as pessoas vão conseguir fazer esse tipo de exercício? Não, não são todas as pessoas que vão fazer esse tipo de exercício. Por conta do grau de condicionamento físico. Você precisa ser muito bem condicionado fisicamente para conseguir fazer esse tipo de exercício. Uma outra situação, quer dizer, para poder entender por que de repente eu fazer um exercício mais forte vai tender a aumentar um pouco a minha glicemia. Se a gente olhar esse slide aqui, ele é um slide bastante interessante. Que ele mostra o seguinte, se você olhar na parte amarela, é o repouso. Então, no repouso, a gente tem ali uma quantidade de insulina que foi aplicada ou que está sendo liberada de acordo com o tratamento que você faz aí com o antidiabético oral. E a tendência natural é manter mais ou menos o mesmo padrão. Só que, olha do lado direito do slide, onde está o azulzinho, que é o metabolismo da glicose, ele aumenta, só que no trabalho aeróbio, então naquele trabalho que é cíclico. Nesse trabalho, com uma intensidade, né, se for de leve a moderada, porque se for uma intensidade vigorosa, você vai gastar bastante energia também. Mas se for picos de velocidade, por exemplo, que você for fazer pedalando ou correndo, que seja, a tendência natural é precisar de mais hormônio. É a mesma coisa que vai acontecer do lado esquerdo. Então, quando você faz um trabalho que é contínuo, que é confortável para você, a tendência natural é não precisar de muita insulina. Muito pelo contrário, precisa de pouquíssima insulina. Para quem não tem diabetes, quando a gente faz exercício, o corpo diminui para caramba a secreção de insulina. Agora, para a gente que tem diabetes e usa antidiabético oral ou usa a própria, quer dizer, dependendo aí do antidiabético oral, se usar algum tipo de sulfa, a sulfa ela estimula o pâncreas a ficar produzindo insulina. Então, pode ser que no momento do exercício você tenha uma quantidade um pouco maior de insulina, e isso pode te levar a um episódio de hipoglicemia. E quem aplica insulina exogenamente, né, mesmo tendo diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1 ou tipo LADA, quer dizer, usa como parte do tratamento a insulina, naquele momento a quantidade de insulina que está circulando também pode fazer com que haja aí um episódio de hipoglicemia. Então, quando a gente vai para o lado esquerdo, quer dizer, atividades que são anaeróbias, que a intensidade é muito alta, a tendência natural é hormônios que vão fazer o pâncreas, o fígado, liberar mais glicose para o sistema. E automaticamente o pâncreas tem que produzir mais insulina, coisa que quem tem diabetes não vai acontecer. O corpo não vai se adaptar àquela situação. A gente normalmente usa a insulina exógena, usa um medicamento que tenta já aumentar a dosagem da insulina. Então isso normalmente a gente não consegue, por isso que muitas vezes acontece
de você, com exercício mais intenso, acabar aí aumentando a quantidade de glicose no seu sangue. Aqui nesse outro slide, a gente tem aqui 3 situações. Vamos ver lá. A situação A, que é o normal, que foi o que eu falei, né, para você há pouco. Quando a gente está fazendo exercício, quem não tem diabetes, o que normalmente vai acontecer? Essa euglicemia que marca aí é a glicemia dentro do normal, em torno de 100 mg por decilitro. O que acontece com a pessoa? Começou a fazer exercício, saiu do repouso, começou a fazer exercício, o músculo começa a usar a energia que ele tem lá na forma de glicose, de glicogênio muscular, ele vai usando essa glicose para gerar energia. O fígado começa a retirar a glicose do sangue e o fígado começa a mandar a glicose para o sistema. Só que, quando a pessoa está no repouso, saiu e começou a fazer exercício, diminui a liberação de insulina. E aumenta a liberação desses hormônios, que eu falei para você, quando a gente faz exercício com bastante intensidade, ele aumenta bastante, mas mesmo quando a gente está fazendo exercício, ele também aumenta, uma quantidade menor, que é para estimular o fígado a ficar mandando glicose para o sistema. Então, dessa maneira, a pessoa que não tem distúrbio no metabolismo da glicose, não tem diabetes, não tem pré-diabetes, ele vai fazer exercício normal aí durante o período que for e vai conseguir se manter mais ou menos dentro de um padrão com a glicemia dentro do que é normal, que é chamado aí de euglicemia. Na situação B, ele coloca aqui uma situação aonde, naquele momento do exercício, tem lá uma quantidade maior de insulina ou de medicamento ou de diabetes oral fazendo efeito. Aí o que acontece? O músculo vai fazer o movimento, vai gastar glicose, vai tirar do sangue, só que nesse momento o fígado tem que mandar glicose para o sangue, ele vai mandar. Só que se tem uma quantidade muito grande de insulina, seja por conta da insulina que foi aplicada exogenamente ou pelo antidiabético oral que foi tomado como parte do tratamento, essa insulina ela também está tirando glicose do sangue. E aí o que fica? Fica o músculo tirando glicose, o remédio tirando glicose e o fígado sozinho tentando colocar glicose no sistema. E aí qual é o grande problema disso? O risco de fazer hipoglicemia. Sai glicose muito rápido e chega a glicose mais devagar. Então, nessa situação, a tendência natural é fazer hipoglicemia durante o exercício físico. Por isso que é tão importante a gente medir aí a glicemia antes de começar a fazer exercício, fazer essa relação. Quer dizer, o que eu comi antes de vir para cá fazer exercício? Tem medicamento bastante fazendo efeito agora ou não? Porque tudo isso vai influenciar na resposta do exercício, independente se você vai andar, se você vai correr, que tipo de exercício que você vai fazer. Na situação C, é uma situação onde se tem uma baixa quantidade de insulina fazendo efeito. Isso pode acontecer, é bastante comum, quando a pessoa vai treinar de manhã. Então, acorda pela manhã, é comum que tomar antidiabético oral ou então aplicar insulina. Só que essa insulina ou esse antidiabético oral que está sendo tomado pela manhã, ele não vai fazer efeito agora. Ele vai demorar um tempo para começar a fazer efeito. E nessa situação, muitas vezes, mesmo o exercício conseguindo tirar a glicose do sangue, ainda tem um aumento na quantidade de glicose por ter uma baixa ação da insulina. E nessa situação pode acontecer que a gente vê muitas vezes pessoas falando, eu acordo de manhã lá, vou lá fazer exercício, só que eu vejo a glicemia no início estava um valor, no final está mais alta mesmo depois de eu fazer exercício. Mas isso aí é porque ficou um tempo ali sem medicamento e a sua glicemia, em vez dela se manter estável, ela acabou aumentando. O exercício fez o papel dele, foi tirar a glicose do sangue. Mas por conta de um atraso no efeito do medicamento, automaticamente pode acontecer sim de aumentar a glicemia. E aí lembra que eu falei que quando a gente faz exercício aeróbio, né, seja o andar, o correr, o pedalar, pular corda, que seja, você normalmente tem ou uma característica de exercício, por exemplo, que você vá fazer um circuito, né? Por exemplo, é comum às vezes em ginástica funcional, você fazendo vários exercícios ali naquela sessão de exercício, ele tem uma característica mais aeróbica. Então, a tendência natural é remover mais glicose do sangue. E aí, qual é a situação que a gente tem aqui? Quando a gente pega o exercício com característica aeróbia, a tendência natural é que o exercício aeróbio ele remova mais rápido a glicose do sangue. Então, aqui nesse slide foram 45 minutos de exercício. Primeiro, o pessoal lá pedalando numa bicicleta ergométrica e um outro pessoal que fez exercício de força, musculação. E o que a gente vê ali no comecinho e no final do exercício? A glicemia ela diminuiu bastante. Por quê? O músculo foi sendo trabalhado,
foi removendo a glicose do sangue, o fígado foi mandando glicose ali para o sistema, mas se consegue diminuir aí rapidamente a concentração de glicose no sangue. Isso vai depender o quanto vai diminuir do qual o esforço que você está fazendo. Então, foi o que eu já falei anteriormente. Se você está fazendo bastante esforço, remove mais rápido. Se está fazendo menos esforço, remove mais devagar. Mas sempre vai tender a diminuir a glicemia. Agora, se você faz o exercício resistido, o que a gente espera que aconteça? Que também diminua a glicemia. Só que comparando com quanto está no começo e quanto está no final, essa diminuição ela é menor. Mas por que ela é menor? Porque a característica do exercício. Então, o exercício de musculação, normalmente você não vai ficar fazendo um exercício direto lá, ficar 50 minutos fazendo o mesmo exercício. A gente faz uma quantidade de séries, ali, de repetições, faz uma quantidade de repetições, fez uma série, aí descansa um pouquinho, vai lá, faz outra série. Aí vai lá, faz outra série. Ou muitas vezes faz combinado, porque a gente tem os métodos de treinamento de força, que aí vai ser aplicado aí. Sempre vão ter a consultoria de um profissional de educação física para isso. Mas o tipo de exercício, a característica do exercício, ela é diferente. Nunca a gente vai conseguir, numa situação igual, quer dizer assim, a mesma quantidade de insulina circulando, o mesmo alimento que comeu antes de treinar, a gente conseguir fazer a musculação diminuir tão rápido a glicemia como acontece no trabalho aeróbico, seja correndo, pedalando, né, esse tipo de característica. E por conta da caracterização que a gente tem. E aí a gente pensa, poxa, mas é comum, né? Inclusive a recomendação da Organização Mundial da Saúde, inicialmente, ela saiu falando que todo mundo tinha que fazer 150 minutos de exercício com característica aeróbica. Depois foi feita uma revisão, isso aí em 2007, já faz tempo já. E foi recomendado o seguinte, só ficar fazendo trabalho aeróbio não é o suficiente. Porque não ajuda a fazer manutenção da massa magra, por exemplo, da musculatura, que a gente, muitas vezes com a idade ou com a falta de estímulo, vai diminuindo no corpo. Então, para fazer a manutenção disso, precisa fazer exercício de força também. Precisa também fazer exercício de alongamento. Então, foi isso que foi recomendado para a população de uma maneira geral e não foi diferente para quem tem diabetes. Então, nessa situação que a gente tem, quando vai fazer exercício aeróbio e resistido, como eu já mostrei anteriormente, a gente tem essa característica. Quando faz exercício aeróbio primeiro, baixa mais rápido. Se fizer o resistido primeiro, baixa menos rápido. Então, isso é importante. Importante por quê? Quando a gente vai fazer o exercício, aqui nesse grupo, aqui foram 2 grupos, né? Então, o primeiro grupo fez o exercício resistindo primeiro. O que aconteceu? A glicemia no início e no final diminuiu pouco, que é o que é esperado normalmente. Isso é o que acontece. E depois o que eles fizeram? Exercício aeróbio. Aí o que aconteceu? A glicemia despencou. Que é natural acontecer isso. É o que a gente já espera, a gente já sabe que vai acontecer. E depois o outro grupo fez o aeróbio primeiro, né? Fez lá exercício na esteira, correndo lá. E aí o que aconteceu? Caiu a glicemia super rápido. E na hora que eles foram fazer musculação, aí a glicemia aumentou um pouquinho. E aí é que muitas vezes vem a interpretação errônea, né, das pessoas, dizendo que o exercício de musculação ele aumenta a glicemia. Não, ele não aumenta, ele baixa. Só que nessa situação, por exemplo, o que a gente viu acontecer? Aumentou. Por que aumentou? Pelo tipo de exercício que foi feito. As pessoas estavam fazendo exercício aeróbio, quer dizer, estava movimentando os músculos direto, de maneira contínua. Diminuiu bastante a glicemia. E o que aconteceu com isso? O fígado mandou um monte de glicose para o sangue. E, de repente, essa velocidade mudou de remoção de glicose, porque mudou o exercício. O exercício de musculação ele é diferente. E não precisava de tanta glicose naquele momento. E aí o que a gente vê no estudo? Ele aumenta um pouco e depois ele tende a estabilizar. Então é isso que normalmente acontece. Porque se isso fosse verdadeiro, se quando a gente faz musculação aumenta a glicemia, de uma maneira geral, eu estou falando, não de uma maneira específica, no primeiro grupo que fez o exercício de resistir, teria aumentado e não diminuído. E não foi o que aconteceu. Ele aumentou depois, porque por conta do próprio esforço que foi feito até o corpo adaptar, aumentou um pouquinho a glicemia e depois caiu de novo. Isso são respostas fisiológicas que a gente tem durante o exercício, mas não é um padrão. Então a gente tem que lembrar que a resposta do exercício na nossa glicemia, ela sempre vai estar relacionada a alguns fatores que são externos, por exemplo, o que comeu, quanto tem de medicamento ali naquele momento fazendo exercício. Então tudo isso a gente tem que colocar na conta aí quando a gente faz o exercício. Agora, qual a vantagem de a gente fazer exercício
com característica aeróbia ou com característica de força, né? Exercício resistido. Quando a gente pega e compara, né, que foi o que esse estudo fez, ele comparou as pessoas que fizeram aqui o exercício, só o exercício resistido, né, exercício de força, musculação, só o exercício aeróbio e o grupo que fez o combinado. E aí o que a gente vê aqui? Em relação à hemoglobina glicada, que a gente sabe que é um exame importante para a gente, né? Sempre ter hemoglobina glicada menor que 7%, o que foi observado? Que quem fez só exercício de força, a glicemia, em alguns estudos ela diminuiu, em outros não, ela se manteve semelhante. Quando faz o exercício aeróbio, diminui a hemoglobina glicada. Certeza disso acontecer. Agora, quando junta o exercício aeróbio e o exercício de força na mesma sessão de treinamento, normalmente o que a gente tem? Uma situação aonde você vai ter um resultado muito melhor na diminuição da hemoglobina glicada. Não diferente da sensibilidade e ação da insulina. Lembra que eu falei? A gente faz exercício e diminui a glicose no sangue. Só que na hora que, depois do exercício, fica sensível o receptor de insulina no músculo. Então, quer dizer, com menos insulina, capta mais glicose do sangue. Então, isso faz com que você, depois do exercício, fique com a glicemia mais estabilizada, fique com ela mais tempo dentro do alvo, que para a gente, em termos de tratamento, é extremamente importante. Só que aí o que a gente vê? Sensibilidade e ação da insulina. No exercício resistido, teve melhora. No exercício aeróbio, também teve. E quando juntou os dois, teve uma melhora muito mais significativa. Então, a situação é, né, respondendo aí a pergunta da nossa live, né, que era que exercício que a gente faz, qual que é o melhor, o que é melhor? É melhor correr, é melhor andar, é melhor fazer musculação? Eu acho que quando a gente fala de diabetes, a gente tem que entender o seguinte: diabetes é um problema metabólico, que pode estar acontecendo em uma criança, em um adolescente, em um adulto jovem, em um idoso, não é? Em alguém que está muito acima do peso, em alguém que está magro. Então, tudo isso tem que entrar na conta. O que você quer com o exercício? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Porque qual é o melhor exercício? O melhor exercício é aquele que vai de encontro ao que você está procurando. Então, por exemplo, fui ao médico, estou com diabetes, estou acima do peso, o médico falou que eu preciso emagrecer, que eu preciso me movimentar, e eu estou sem me movimentar há muito tempo, estou parado há muito tempo. Então você tem que começar com uma atividade mais leve. Você tem que começar caminhando. Ah, mas eu percebo que eu caminho um pouco, eu sinto a perna inchada, dói. Então precisa começar a fazer um pouco mais de exercício de força também. Então essa é a situação. Está sentindo a perna fraca? Está sentindo que está desequilibrando fácil? Faz mais exercício de força. Conforme você vai aumentando sua força, fica mais fácil andar rápido. Fica mais fácil você começar a correr. Então, é uma situação onde a gente precisa adaptar o exercício à nossa condição física e ao nosso objetivo. Porque, por exemplo, existem pessoas que têm diabetes, inclusive diabetes mellitus tipo 2, que tem como fisiopatologia, né, quer dizer, a alteração natural aí da alteração metabólica, ela está relacionada à resistência à ação da insulina, só que a pessoa é magra. Quer dizer, a pessoa não tem que emagrecer. Então o que ele vai fazer? Musculação de preferência. Sem dúvida alguma. Aumentar a massa magra, fazer o corpo trabalhar melhor, armazenando glicose, gordura, né, armazenando energia no músculo, que assim ele vai gastar bastante energia. Isso é importante. Então, uma coisa que a gente tem que ter para a gente é: o que você está procurando com o exercício? Ah, eu quero controlar o diabetes. É só isso que você quer? Você quer só controlar o diabetes? Se você se organizar e caminhar de 20 a 30 minutos por dia, caminhar o mais rápido que você conseguir, você vai perceber que a sua glicemia já vai melhorar. Mas se você quer melhorar a sua força, melhorar o seu equilíbrio, você quer melhorar a sua condição aeróbia, então você vai ter que fazer um exercício específico para que isso aconteça. Por isso que eu mostrei para vocês aquele slide da especificidade dos exercícios. Quer dizer, qual que é a caracterização do exercício? Porque não adianta você, preciso ganhar força. Tá, e o que você vai fazer? Eu vou correr. Correr você vai ganhar força? Vai, porque você está fazendo um movimento. Mas não é o exercício mais indicado para você ganhar força. Para você ganhar força, você tem que fazer exercício de força. Seja com o peso do próprio corpo, com elásticos, com pezinhos. Não importa o que você vai usar como resistência, mas você precisa fazer exercício de força. Ah, eu preciso
emagrecer, eu preciso aumentar minha condição aeróbia. Não adianta você ficar fazendo musculação. Musculação, ela ajuda a emagrecer? Ajuda, porque o indivíduo está sem fazer nada. Qualquer coisa que ele fizer vai emagrecer. Só que ele vai emagrecer um pouquinho e vai parar. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente faz treino de força, a gente aumenta a nossa massa magra. E o músculo ele pesa mais do que a gordura. Então, naturalmente, se você for acompanhar pela balança, você vai ver que seu peso estabiliza, ou muitas vezes até começa a aumentar. Não é que você ficou gordo, mas é que está ganhando peso por conta do músculo. Então, o trabalho aeróbio é muito mais eficiente para mudar a composição corporal do que propriamente o trabalho relacionado ao trabalho em sala de musculação, quando se fala em mudar, diminuir o tecido adiposo. O exercício aeróbio é muito mais eficiente, isso aí não resta dúvida, por conta do que eu falei, da caracterização de cada exercício e do que cada um deles melhora na gente. Se a gente está fazendo exercício aeróbio, o que vai melhorar? Vai melhorar a condição aeróbia sua, você vai respirar melhor, você vai trocar melhor o oxigênio, o CO2, você vai oxigenar mais os tecidos, né, os grupamentos musculares ali que você está usando. Então, isso sempre vai melhorar no nosso corpo. E vai melhorar a resistência à insulina, vai diminuir a resistência à insulina, melhora a sensibilidade à insulina, isso naturalmente vai acontecer. Agora, se eu faço exercício de força, certamente o que vai acontecer? O exercício de força ele faz mais pressão, inclusive, no próprio osso. Apesar que o correr também é interessante, porque o correr, o impacto também ajuda a melhorar a saúde óssea. Então, cada exercício ele tem uma característica mais ou menos específica. Mas a gente precisa entender primeiro, que condição física que você tem? Qual é o objetivo que você quer com o exercício? Então, onde eu quero chegar com esse discurso? Quando pergunta assim, qual é o melhor exercício para quem tem diabetes? Entenda, pergunte de outra maneira. Qual é o melhor exercício para mim, que convivo com diabetes? E aí sim, a gente vai determinar qual é o melhor exercício para você de acordo com as situações que você tem. Porque, por exemplo, às vezes você tem dor nas costas. Vai correr? Vai ficar andando com dor nas costas? Vai ter que fazer primeiro um trabalho de alongamento, de fortalecimento dessa musculatura para depois você fazer o outro trabalho. Senão não adianta, você vai começar a fazer e vai ficar com mais dor do que você tem agora. Eu estou direto, eu me desequilibro e caio. Se não fizer exercício de força, não adianta fazer mais nada. Então isso é importante para a gente. Então quando você quiser saber qual exercício que eu faço, pergunta para você. Que exercício que eu vou fazer tendo diabetes? Então, não é qual exercício para quem tem diabetes. Porque existem várias pessoas que têm diabetes, tipo 2, por exemplo, que já sofreram um infarto do miocárdio. Já são revascularizados. Então, é uma situação diferente de quem tem diabetes e é jovem. Tem diabetes tipo 1, que quer, muitas vezes, participar de luta, quer ser atleta, né? Atleta profissional. Então, é outra conversa. Então, para cada um, a gente vai ter uma situação específica. Agora, uma coisa é certa, isso é fundamental para a gente. Toda vez que você for fazer exercício, não esqueça de monitorar a sua glicemia. Isso é a coisa mais importante que a gente tem. Quando a gente vai fazer o exercício, você precisa sim colocar a sua glicemia como referência. Quanto está minha glicemia agora? Isso a gente faz como? Pelo glicosímetro. Mesmo que você use sensor, meça no glicosímetro para você saber quanto está. Depois você usa a seta de tendência no sensor. Então, eu estou fazendo exercício, ele está mostrando que está caindo, mas de qual valor? Daquele que você mediu no início. Então, aí você tem uma referência do valor. Isso é extremamente importante para a gente e seguro, para evitar que você faça hiperglicemia durante o exercício e muito menos passe aí por episódios de hipoglicemia que são tão desconfortáveis para a gente aí que convive com diabetes, tá bom? Com relação à musculação, né, que a gente mostrou aí, a musculação sendo feita, se você faz o trabalho aeróbio primeiro, o treino é combinado, né? Faz o aeróbio primeiro e depois o resistido, a gente normalmente tem situações onde a resposta da glicemia ela tende a ser diferente. Então, qual é a vantagem da gente conhecer esse tipo de coisa? Você, por exemplo, meu treino é ir lá fazer trabalho aeróbio, eu corro lá um tempo na esteira e faço também o treino na sala de musculação, por exemplo. O que eu vou fazer? Vai depender qual que eu vou fazer primeiro, né? Aí a gente tem duas situações. A primeira é aquela situação que a gente falou já anteriormente, quer dizer, o que você precisa mais? Você precisa mais de força ou você precisa mais do trabalho aeróbio? Aí, dependendo da sua situação, você vai fazer primeiro aquele que é mais importante para você naquele momento. Agora, quando a gente pega como referência a nossa glicemia,
Aí sim, a gente vai medir a glicemia no início do exercício. Ah, ela está um pouco mais alta. O que você vai fazer? Vai fazer o trabalho, o tipo de exercício que a gente sabe que diminui mais rápido a glicemia. Então você vai fazer o trabalho aeróbio. Ah, eu cheguei e depois faz o resistivo. Ah, eu cheguei, a glicemia já está um pouco mais baixa. Então você faz o contrário, faz o resistido primeiro. E por segurança, mede a glicemia na hora que terminar o treino de força antes de ir para a esteira. Porque muitas vezes, como eu falei, o próprio treino de força, ele também diminui a glicemia. Então você vai lá, tá com, sei lá, 110 de glicemia. Ah, tá um pouco mais baixo, então eu vou fazer musculação. Você faz a musculação achando que aumentou, e não aumentou. Né? De repente você vai lá medir e já está com 60 e alguma coisa. Está indo para a esteira já fazendo hipoglicemia, tá bom? Então, isso é uma coisa que realmente a gente tem que levar em consideração. Com relação às perguntas que me foram feitas, né? Primeiro eu quero agradecer aqui a quem perguntou, mas foi feita uma pergunta que era se corrida de longa duração ela podia aumentar a glicemia. Olha, não é comum, né? A corrida de longa duração, ela tende a diminuir a glicemia, a não ser quando que pode acontecer de aumentar a glicemia. Se já estava com um quadro de hiperglicemia no começo do treino e de repente começou a produzir bastante ali corpos cetônicos por conta de estar próximo, já entrando aí no processo de cetose. Nessa situação, pode acontecer da glicemia e do treino, corrida de longa distância, por exemplo, aumentar a glicemia. O que é mais comum a gente observar em corridas de longa distância, aumentar a glicemia, é um erro na suplementação com carboidrato. Então, o indivíduo está fazendo lá o exercício, mediu a glicemia, correu um período, mediu lá depois de um período enquanto ele está correndo, viu que diminuiu, suplementa com carboidrato. Aí espera mais um período, suplementa de novo, e nesse suplementar de maneira errônea, quer dizer, a mais do que precisava, sem dúvida alguma, aumenta a glicemia. Porque se a gente entender ao longo do tempo fazendo o exercício, quanto mais tempo você faz, mesmo que seja um exercício mais leve, moderado, porque para correr longas distâncias, de primeiro momento, provavelmente você vai correr numa intensidade mais moderada, porque não vai dar para ficar correndo o tempo inteiro lá em intensidade vigorosa ou acima de limiar 2, também é impossível fazer isso. Mas nessa situação, a maior parte das vezes acontece isso quando já começou com uma glicemia mais alta, com pouquíssima insulina, e aí por conta da liberação dos hormônios contrarreguladores pode acontecer de aumentar, sim. E o mais comum é isso, é muitas vezes errar aí na suplementação com o carboidrato. Tá? E depois uma outra pergunta que foi feita também foi a musculação, né? Se ela era feita antes ou depois do exercício, aí, quando a gente fala do exercício aeróbico. Então foi o que eu falei, se a glicemia está mais alta, começa pelo exercício aeróbico, a gente sabe que vai baixar mais rápido a glicemia. Se a glicemia está um pouco mais baixa, começa pela musculação, mas sempre meça a glicemia novamente antes de ir para a esteira ou para a bicicleta, seja lá o que você for, a escada, não importa o que você for fazer. Porque a gente sabe que o trabalho aeróbico ele diminui bastante rápido a glicemia. E se de repente já diminuiu um pouco, seria mais interessante suplementar um pouquinho de carboidrato antes de fazer por conta de segurança mesmo, para evitar algum episódio aí de hipoglicemia. Uma outra pergunta que foi mandada perguntou a respeito de treino funcional. Né? Foi o que eu falei quando eu mostrei o slide, que a gente caracteriza os tipos de esforço, né? de exercício que está sendo feito. E o treino funcional, ele é uma coisa que a gente, como profissional de educação física, a gente tem muito como direcionar o que a gente quer. Se eu quero trabalhar mais a parte aeróbia, eu consigo com o treino funcional. Se eu quero fazer um trabalho mais voltado para resistência de força, eu consigo fazer com o treino funcional. Então, é uma questão de dosar. Bom qualquer tipo de exercício, qualquer atividade que a pessoa goste de fazer e não tenha nenhum problema com complicação crônica do diabetes, deve ser feito. Não é nem que pode ser feito, deve ser feito. O exercício ele tem que ser feito como parte do tratamento do diabetes. Não tem outra maneira. A gente não tem como controlar o diabetes a não ser fazendo o exercício físico. Eu não conheço ninguém que a médio e longo prazo conseguiu fazer isso. A pessoa consegue muitas vezes por um período de tempo, né, um período curto de tempo, consegue controlar, às vezes controlando bastante a alimentação, mas daqui a pouco já não consegue mais e começa a ficar com variabilidade glicêmica de novo. E a mesma situação também não vai controlar só com medicamento e também só com exercício também não. Tem que se apoiar aí nos 3 pilares do tratamento, tá bom? Então, resumindo,
Né? O que é melhor? Melhor correr? Melhor andar? Melhor fazer força? O melhor é fazer exercício. Que exercício desses? O que for mais conveniente para você fazer e que for de acordo com a sua necessidade. Está precisando ganhar força? Vai fazer trabalho de força. Pode fazer aeróbio junto? Sem dúvida alguma que a gente mostrou que o trabalho aeróbio e resistido, eles vão trazer um benefício maior para a gente em termos de saúde. Mas, se você está com pouca força, faz o aeróbio resistido, muito mais força do que a parte aeróbia. Aí, conforme for melhorando seu condicionamento, você vai igualando aí. Agora, o contrário, eu preciso trabalhar mais aeróbio. Faz o aeróbio, faz força, mas faz mais tempo de exercício aeróbio. Tá? A não ser que não consiga fazer, aí é diferente, faz força. Até ter condições de fazer mais tempo aí o trabalho aeróbio, tá bom? E outros tipos de atividade, parte esportiva, natação, os esportes coletivos, né? Vôlei, handball, voleibol, a parte relacionada ao basquete também, meu, futsal, não importa. Né? Se você gosta de fazer, curte fazer, vai e faz. O importante, medir a glicemia para evitar episódios de hipoglicemia, sempre lembrando que o exercício ele é hipoglicemiante. Então, a gente tem que sempre ficar atento a isso e, claro, colher os benefícios não só do controle de diabetes, mas sim para a saúde como um todo, como dormir melhor, ter um humor melhor, a mente funcionar mais rápido, né? Que isso também, os trabalhos mostram isso, então são melhoras aí secundárias do exercício em relação ao tratamento do diabetes, mas que vão fazer toda a diferença aí na sua vida, tá bom? Então, espero ter te ajudado. Se você gostou aqui do conteúdo, né, compartilha, marca aí o arroba, né, de alguém que você conhece, aí, que você sabe que essa informação vai ser importante. Se está acompanhando pelo YouTube, se não é assinante ainda, clica aí no sininho, né, para assinar e sempre tomar conhecimento aí de quando a gente sobe um vídeo para a plataforma ou faz uma outra live. Pega e compartilha também, né, com quem você conhece aí, você sabe que essa informação vai ser importante, tá legal? Porque eu acredito que o conhecimento ele salva, né? Então, quando eu falo de te ajudar a conseguir, né, ter um ótimo tratamento do diabetes, aí é o meu desafio diário, né? Então, eu sei bem quais são aí os nossos desafios e a ideia é realmente te trazer conhecimento, mas de nada adianta esse conhecimento se você não pegar e colocar ele em prática, né? Eu sei e não fazer nada não vai adiantar, não vai te ajudar em nada. E lembrem-se, né, que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até mais.